Vamos receber a diretora de governança IGCP, Sócia Fix Governança e Gestão, Rede Governança Brasil, Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público, docente MBA, Escola Brasileira de Direito, Cristiane Nardes. Seja bem-vinda, Cristiane Nardes. Se faltou algum detalhe do seu currículo, apresente-se, por favor. Muito obrigada. Boa tarde, Adeline. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Ao longo da minha apresentação, vou falar um pouquinho mais sobre mim. Perfeito. A palavra é sua. Então, gente, boa tarde. Prazer estar aqui nesse ciclo de palestras do Interleges. Agradecer o convite. E hoje vim falar para vocês sobre um tema encantador que eu já venho trabalhando há mais de 10 anos, que é a governança pública. Preparei uma apresentação com muito carinho, vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês já estão vendo aí, gente? Sim, já aparece. Então, tá bom. Então, hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre liderança política e as mulheres na governança. Então, como eu falei, eu vou falar um pouco sobre a minha vida para que a gente consiga se conhecer um pouco mais. Meu nome é Cristiane Nardes Farinon, eu sou casada, tenho um filhinho de 3 anos, o Henrico. Estou há 10 anos em Brasília, nesses 10 anos venho trabalhando com governança. Tenho como formação jornalismo, sou filha de uma professora aposentada de matemática, meu pai é servidor público, sou executive coach, mentora. Fiz MBA na área de gestão empresarial, em leadership. Já tive cargos como secretária de governança do governo aqui do Distrito Federal. Também sou fundadora da Rede Governança Brasil e já fui vice-presidente do Conselho de Administração da Rede. Estou hoje como diretora de governança do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público. E sou docente, professora em algumas matérias de liderança no MBA da Escola Brasileira de Direito. Falando um pouquinho sobre mim para que a gente consiga se conhecer um pouco mais. Então, gente, eu vim falar hoje sobre o que é essa tal de governança e o papel das mulheres na governança, que é um tema hoje pouco difundido e no meio das mulheres ele precisa ser amplificado ainda mais. Para que a gente comece a falar um pouco sobre esse tema ao longo da minha palestra, do nosso tempo aqui, eu vou começar passando um vídeo para vocês que traz de uma forma lúdica o que é governança e faz uma comparação a um condomínio. Afinal de contas, em qual condomínio a gente prefere morar? Aquele condomínio que está sempre limpo, organizado, que o zelador e o síndico cuidam com todo carinho, ou aquele condomínio que o síndico e o zelador acabam não cuidando, que não está organizado, não está limpo? Isso é a governança, é a gente cuidar do nosso município. O Tribunal de Contas da União fiscaliza se os recursos federais estão sendo bem aplicados, se os objetivos são alcançados e, o principal, se o cidadão está sendo beneficiado. Para alavancar os resultados e atender aos anseios da sociedade, o tribunal tem buscado contribuir para a melhoria da governança pública. Mas o que é governança? Imagine 2 condomínios com o mesmo número de moradores. Em um deles, tudo funciona bem, já no outro... Por que existe essa diferença? Na situação ideal, os moradores se organizam e estruturam um condomínio formalmente. Cada parte atua com finalidades e funções específicas. Lá, existe um síndico que foi escolhido pelos moradores, é atuante, competente e ético. Um líder, pronto para atender aos interesses dos condôminos. Há também uma série de mecanismos: convenção de condomínio, assembleia, transparência, conselho fiscal, que servem para evitar desvios na conduta do síndico e de sua equipe. Todos os moradores participam das assembleias, onde as ações de melhoria são planejadas e decididas. Esse conjunto de instrumentos para garantir que os interesses dos moradores sejam atendidos nada mais é do que mecanismos de governança, ou simplesmente governança.
Agora pense que os moradores do condomínio somos nós, cidadãos, e que o condomínio seja sua cidade, estado ou nosso país. Em qual condomínio você gostaria de morar? Assim como os moradores pagam suas taxas e têm o direito de morar num bom condomínio, os cidadãos pagam seus tributos e têm todo o poder de exigir que o poder público lhe preste bons serviços. Então, quando o TCU encontra falhas em um órgão ou entidade, as causas podem estar relacionadas com os mecanismos de governança. Para que esses desvios sejam evitados, é preciso ter uma liderança competente e ética que escuta ativamente os cidadãos. Estratégia, planejamento e coordenação das ações, gerenciamento e controle dos riscos, objetivos, indicadores de desempenho e metas bem definidos, prestação de contas e transparência, incluindo mecanismos para o exercício do controle externo e social. Tudo sem jamais deixar de lado o cumprimento de leis e regulamentos. Quando o cidadão tem as rédeas da máquina pública e todos esses mecanismos funcionam bem, aí está a boa governança. Ela favorece os melhores resultados, serviços públicos, educação e saúde de qualidade, meio ambiente equilibrado, segurança, mobilidade urbana. Ou seja, o objetivo é melhorar a vida de cada cidadão. Então, gente, voltou aqui a minha apresentação? Vocês já estão vendo, porque eu não enxergo vocês, pessoal. Sim, voltou. Tá. Então, ótimo. No final do vídeo, é muito destacada a questão de garantir o pleno atendimento ao cidadão, melhorando a vida das pessoas. E aí essa moça, ela está muito feliz, me parece que ela mora no condomínio muito organizado. Mas será que essa moça mora no Brasil? Será que no Brasil nós temos governança nos nossos municípios? Será que condomínios dos municípios hoje, falando de forma geral, de uma forma lúdica, será que nós moramos nos municípios que de fato são organizados e que têm governança pública? Essa é a realidade do Brasil na saúde. A gente tem muita insegurança no Brasil. Muitas vezes a educação não chega para as nossas crianças. A gente tem uma taxa de desemprego altíssima. E no Brasil, gente, vocês acham que a gente tem governança em todos os municípios? Será que a gente está conseguindo atender a nossa sociedade com pleno atendimento, como os tribunais, como o Tribunal de Contas da União exige hoje a implantação de uma política de governança? Segundo o TCU, o último dado que foi aferido, a gente tem 14 mil obras inacabadas no Brasil, por ausência de governança. O desemprego no Brasil ficou em 14,6 e atingiu 4,8 milhões no trimestre encerrado em maio, aponta o IBGE. A gente tem governança no Brasil com esses dados altos? E eu pergunto mais, faço uma provocação aqui para vocês entenderem o que é essa tal de governança. Qual o risco de a alta aprovação conquistada nas eleições transformar-se em manifestações generalizadas contra a má entrega de políticas públicas essenciais para a população? Ou seja, entregar governança para o Brasil. E muitas vezes nós estamos até na corda bamba no nosso país. Qual o risco de estourar um grande escândalo nos próximos 4 anos ou a governante alegar que não sabia de nada? O governante dizer, não sabia de nada, eu não li isso passou. Mas a responsabilidade é do governante, é ele que assina embaixo. Então, a governança e o monitoramento, o controle é sim um dever desse governante. E digo mais, a entrega de melhores políticas públicas é uma responsabilidade desse governante. E de uma forma geral, eu faço uma outra provocação. Será que nós estamos no caminho certo no nosso país? O que a gente pode melhorar? Qual caminho seguir? O caminho da governança ou da desgovernança?
Nós temos demonstrações de resultados eficientes, eficazes e efetivos para a sociedade brasileira? Nós temos entrega de valor público para o Brasil? E não adianta eu só ficar fazendo questionamentos, indagações, mas afinal de contas, Cristiane, qual é a solução para esse problema? A solução, pessoal, é a liderança com governança. E as mulheres têm um papel fundamental e eu vou contar um pouquinho mais sobre isso para vocês entenderem como a mulher tem uma sinergia e uma capacidade muito alta de trabalhar com governança. E aí, em 2017, é assinado um decreto da política de governança no âmbito federal e a governança pública começa a circular no Brasil. Até então, a gente ouvia falar muito em governança corporativa. Desde 1950, já se usam essas boas práticas no mercado privado, principalmente para empresas de capital aberto. Mas e a governança pública na administração pública? Só em 2017 é que foi instituído o primeiro decreto no governo Michel Temer. Na foto aí, ele está assinando, então, o decreto da política de governança. E aí, gente, vem o TCU e diz que, então, governança pública é um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão pública, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse à sociedade. O que isso significa, Cristiane? Significa que para a gente dizer que tem governança pública onde eu estiver trabalhando, eu preciso ter esse conjunto de boas práticas. Que boas práticas são essas? Liderança, estratégia e controle para eu conseguir direcionar e entregar políticas públicas eficientes, eficazes e efetivas para a sociedade. E eu tenho que entender, é uma coisa que a gente não conseguiu compreender ainda no serviço público. A governança, gente, ela também é uma política pública que eu preciso exigir. A gente acaba exigindo um hospital, um projeto, uma entrega de um transporte eficiente, eficaz, mas e a governança? Ela também é uma política pública e é ela que vai trazer uma gestão mais interessante e mais eficiente para aquele órgão público. Então, exija a política pública de governança também. E, basicamente, pessoal, se vierem perguntar para vocês o que é, Cris, essa tal de governança? Eu sei que você assistiu uma palestra recentemente, mas então me explica agora o que é essa governança. Gente, saiam daqui sabendo que governança é basicamente os mecanismos de liderança, estratégia e controle. Se eu não tiver esses três mecanismos, eu não tenho governança. E no momento que eu conseguir ter esses mecanismos funcionando de uma maneira eficiente, eu posso dizer que eu tenho governança dentro do meu órgão público. E num processo de execução, o líder, o gestor público, ele tem que gerenciar a organização desses três mecanismos. Vamos falar um pouquinho de cada mecanismo desse. Eu vou passar um pouco rapidamente sobre liderança, estratégia e controle. Tá? A liderança, basicamente, é fazer com que a gente faça a gestão da nossa equipe. Tem aí uma parte de gestão de pessoas muito forte. Mas, afinal de contas, como se trabalhar com liderança na governança pública? Eu trouxe aqui um exemplo de mulher, de uma liderança política, que é a Margaret Thatcher, que foi uma política britânica que exerceu o cargo de primeira-dama do Reino Unido de 79 a 1990 e foi líder da oposição. Ela foi uma mulher de muito pulso, garra, batalha e enfrentou demais o mercado político masculino, que a gente sabe que é extremamente fechado, imagina naquela época. E mesmo assim ela deixou um legado de uma verdadeira liderança empoderada feminina. E ela falou uma frase sobre o Brasil que eu achei bem interessante. O Brasil é o país do futuro, mas para tanto é preciso decidir que futuro é amanhã. E como bem sabem, isso significa que as decisões difíceis têm que ser tomadas hoje. O líder da governança, ele é o líder que toma, de fato, decisões, que tem proatividade, que tem iniciativa. Porque trabalhar, gente, com liderança, eu até gosto de reforçar uma frase que eu escutei do prefeito de Maragogi,
que foi o primeiro município no Brasil a implementar a lei da governança. Ele fala assim: Cris, trabalhar com governança é uma guerra. Por quê? Porque eu tenho que matar um leão por dia, mas eu estou vencendo essa guerra. Gente, trabalhar com governança é você mexer com uma cultura, é fazer mudanças, é ter controle, é ter estratégia. E, de fato, a gente sabe que para trabalhar com isso dentro da administração pública nem sempre é fácil. A maior parte aí dos servidores sabem disso e sofrem disso na pele. Uma minoria, inclusive, diz: sempre foi assim, eu vou continuar trabalhando assim. Mas trabalhar com governança pública, já que a gente instituiu um decreto só em 2017, é o quê? É inovar. E, de fato, o futuro é amanhã. E os gestores públicos que saírem na frente, optando por trabalhar com governança, eu tenho certeza que serão gestores considerados gestores inovadores. Bom, eu já falei aqui alguns aspectos da liderança para a governança pública, mas, basicamente, o líder tem que ter poder de decisão, ser empático, gentil, criar conexão com a sua equipe, uma pessoa capaz de motivar e transformar as pessoas, porque você vai vir com uma nova cultura dentro da instituição. Preciso muita inteligência emocional e espírito agregador. O que isso significa? Quando você trabalha com uma transformação cultural, nem sempre todo mundo vai te apoiar. É importante que você entenda que você vai ter que ter um reforço mental muito centrado para que você, de fato, encare esses desafios e aquela guerra que o prefeito de Maragogi falou. É importante trabalhar sempre com mecanismos de competências e aflorar habilidades e atitudes da equipe, acreditando sempre no trabalho em equipe. Afinal de contas, gente, a governança ela é muito ampla. No momento que eu trabalho com liderança, estratégia e controle, nem sempre eu, gestor público, eu vou ter conhecimento de todas essas áreas. Então, o trabalho em equipe é fundamental. Você escutar seus técnicos e sempre ter uma decisão colegiada funciona muito bem. E claro, gente, quando se fala em gestão de pessoas, aplicar feedback, escutar a equipe são sempre pontos fundamentais. Eu sempre gosto de dizer que trabalhar com governança é para poucos. A gente tem que ser bem duro na queda. E as mulheres, eu sei que nesse sentido são duronas. A gente já começa desde pequenininha tendo que encarar muitas dificuldades. Eu vou falar um pouco agora sobre estratégia, que é o segundo mecanismo da governança pública. A estratégia, gente, está muito ligado, vocês sabem, a planejamento estratégico. Mas, afinal de contas, qual é o espírito da estratégia da governança pública? Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. É a frase da Alice no País das Maravilhas. Afinal de contas, a gente não quer ser a Alice que está perdida lá naquele mundo paralelo. A gente quer saber para onde ir, aonde quer chegar, quais os próximos passos que a minha equipe tem que seguir. Eu quero uma equipe de alta performance e para isso eu preciso dar o foco, eu preciso dar o direcionamento para essa equipe. Eu tenho que dizer para a minha equipe o que é estratégico para a minha equipe investir tempo. E para isso eu preciso de um planejamento estratégico, eu preciso de reuniões de ponto de controle. Uma empresa sem estratégia está disposta a fazer qualquer coisa. Então, é fundamental que essa instituição saiba aonde quer chegar. E, claro, no momento que eu tenho uma estratégia definida, clara, eu tenho que sempre estar atento a fazer uma gestão de riscos para essa estratégia, porque aí sim eu tenho certeza que eu vou estar pisando num território tranquilo para que eu invista naquela estratégia definida. E o controle, gente, que é o terceiro mecanismo da governança pública. Eu até coloquei uma figura aí feminina e uma mulher com controle de um videogame na mão, para que vocês façam esse link e lembrem disso. O controle basicamente é isso, é controlar mesmo, pessoal. E é por isso que trabalhar com governança, muitas vezes,
dependendo do gestor ou do líder do órgão público, muitas pessoas não têm interesse em implementar a política de governança porque ela traz muito controle, muito compliance e ferramentas de prestação de contas, de accountability. A gente trabalha com transparência ativa, passiva, muita prevenção de corrupção. Será que todo mundo está disposto e maduro a implementar uma política de governança no nosso país? Ainda não, a gente sabe disso. E o controle, ele é justamente para mitigar todos esses aspectos. Então, no momento que eu implemento uma política de governança, eu vou ter o quê? Menos corrupção, menos desvios, menos fraude. E, claro, isso lá na frente vai gerar o quê? Uma população, uma sociedade muito grata a uma gestão eficiente nesse sentido. E a verdade é que implementar uma política de governança, muitas vezes para um prefeito, para um vereador, não tem custo algum, gente, porque você basicamente implementa a política de forma transparente, usando um decreto, uma portaria. É muito mais uma ferramenta de gestão do que outra coisa. Então, o orçamento que você precisa para isso é praticamente zero, talvez um treinamento, uma capacitação para a sua equipe. E, no geral, esse controle dessas políticas públicas é o que vai entregar o que a sociedade precisa e que você, como gestor público, tem como dever cumprir políticas públicas eficientes para o seu município. É muito importante, gente, as famosas bolas da governança, muitas pessoas já devem ter ouvido falar da diferença de governança e gestão. E algumas pessoas acabam fazendo essa confusão. Governança é uma coisa e gestão é outra. Elas andam de forma sincronizada. Por isso que eu coloquei essa imagem aí desse equipamento, dessa máquina rodando junto. Então, assim, a governança, ela avalia, ela direciona e ela monitora a estratégia. A governança, ela é lá de cima, da alta administração, da estrutura organizacional. E já a gestão, ela planeja, ela executa e controla e age, fazendo com que as ações definidas nessa estratégia sejam realizadas. Então, a governança, ela tem um poder muito mais de direcionar as equipes, no momento que a equipe recebe esse direcionamento, ela realiza, ela executa. Então, existe uma grande diferença. Por isso que a governança, pessoal, acaba sendo muito mais um papel da alta administração, do gestor público, do prefeito, do vereador, porque é ele que tem o poder da gestão de fato. E aí ele entrega esse direcionamento, ele entrega essa estratégia para a sua equipe de fato realizar e executar, fazendo a gestão. E o papel, é claro, desse líder da governança pública é fazer com que ele esteja atento em todos esses mecanismos para que a coisa gire de uma forma redonda. E, afinal de contas, Cristiane, o que eu ganho implementando essa política de governança, aonde eu for trabalhar, onde eu estiver? Bom, gente, eu trouxe aqui só algumas coisas para tentar convencer vocês, mas eu tenho certeza que depois que vocês forem picados pelo bichinho da governança, vocês não vão querer mais voltar atrás, porque a governança é um caminho sem volta. O chat está perguntando, ela está falando como se o slide estivesse aberto. Cristiane, você pensou que estava mostrando algum slide, nesse momento, quando você falou uma bola interagindo com a outra, nas figuras? Não, Sim. né? Porque não está aparecendo, e o pessoal do chat está perguntando onde é que está esse material. Ah, tá bom, eu vou passar, eu estava já mostrando muita coisa aqui. Não, são as últimas só as últimas. Tá bom, vou abrir de novo. Por favor. Voltou? Voltou. Resultados esperados com a governança. Isso. Pronto. Então, os resultados esperados. Você quer que eu volte, Adeline, para a imagem anterior, para eu mostrar para o pessoal, quem sabe? Da engrenagem? Da engrenagem, ó. Isso, gente. pronto, Tá. essa aí. Essa aí. A governança, ela avalia, direciona e monitora a estratégia.
E a gestão, ela é realizadora, ela executa. Ou seja, dentro dessa gestão, ela planeja, ela executa, age e controla. Então, basicamente, elas andam lado a lado. Mas, como eu falei anteriormente, a governança é a alta administração, é o gestor. E a gestão vai fazer com que isso aconteça, de fato, na parte executiva. Qualquer coisa me avisa aí, Adeline, se der algum probleminha técnico, tá bom? Pode me interromper. Com certeza, obrigada. E aí, gente, eu trouxe aqui alguns resultados esperados com a governança. Como eu falei, a governança, para ser implementada, ela não tem nem custo, grandes orçamentos. Você consegue fazer com a equipe. Às vezes, um treinamento, uma capacitação já são suficientes. Traz confiabilidade, transparência, integridade, prestação de contas, capacidade de resposta junto à população. A participação social é um requisito, é um ponto muito importante dentro da governança. Traz segurança jurídica para o município, agrega valor público às suas ações. E, principalmente, gente, deixa um legado para as próximas gerações. Que líder, que gestor você quer ser? É aquele que deixa um legado, que inspira as pessoas. E isso tem uma conexão muito grande com a mulher, porque a mulher se preocupa muito com as próximas gerações, com seus filhos, com seus netos. E a governança é a cara da mulher. A governança, ela começa dentro de casa, quando a gente tem que planejar o nosso dia, de levar o filho para a escola, de planejar o almoço, de buscar o filho na escola, de preparar a mala que o marido tem que viajar no outro dia. A governança, ela é a cara da mulher, porque a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas vamos falar um pouco de vida real. E aí eu trago um pouco do meu relato como mulher para compartilhar com vocês. Depois de eu ter estudado tudo isso e compartilhar o que é essa tal de governança com vocês, eu trouxe aqui um pouco da minha vida como servidora pública e o que de fato aconteceu comigo e trazer um pouco da vida, né? A gente fala um pouco de conceitos, como implementar, mas como isso é na vida real. Eu fui secretária de governança do governo do Distrito Federal, na época do governo ibanês, e tinha um grande projeto de implantação da política de governança, inclusive com o apoio do TCU, nós assinamos um ACT. O projeto ia indo muito bem, eu achei que eu tinha o apoio do governo na época, só que infelizmente o projeto não foi para frente. Eu acho que o governo não estava preparado para implementar políticas de governança com controle, compliance, e infelizmente eu fui desligada na época do governo. Até aí faz parte, a gente sabe que nem sempre as coisas andam do jeito que a gente quer. Mas eu, como uma pessoa que tinha uma meta, um objetivo, que queria fazer mudanças culturais, como a gente estava falando aqui, fui desligada e o meu projeto da governança naquele momento tinha encerrado, tinha acabado. E eu compartilho com vocês uma coisa que, de fato, impactou demais na minha vida como mulher, e eu me sinto à vontade de compartilhar isso, afinal de contas, a gente está num ambiente aqui feminino. Eu fui exonerada grávida, com 5 meses. E apesar de eu ter um projeto lindo da governança, aquilo impactou a minha vida demais, tanto emocionalmente como profissionalmente, é claro. E aí eu trouxe aqui alguns registros, porque isso aí saiu em tudo que foi matéria. E aí, eu, depois de ter sofrido esse grande impacto na minha vida, apesar de eu ter passado por altos e baixos, eu ergui minha cabeça, trouxe o meu espírito de liderança feminina e disse assim, eu vou fazer desse momento difícil da minha vida, eu ainda grávida, transformar isso num grande projeto. Porque por mais que eu esteja no maior cargo do governo, ou que o meu pai, que é também ministro do Tribunal de Contas da União, esteja num alto cargo, não importa o cargo que você tenha, se você não consegue fazer essa mudança e se você não tem o apoio das pessoas para fazer essa mudança. E eu decidi desenhar um projeto junto com ele que se chama Rede Governança Brasil. Talvez alguns já tenham escutado falar, que é um grande movimento cívico
fundado em 2019. O primeiro jantar tinham 15 pessoas. Hoje nós já somos mais de 500 voluntários. Eu sou uma das voluntárias que trabalho lá e eu trouxe um pouco desse case de uma liderança feminina que fui eu que fundei esse projeto e hoje esse projeto é um sucesso. Nós temos mais de 34 comitês temáticos, mais de 8 grupos de trabalho, já estamos em outros países, já levamos para a Argentina o nosso projeto. E hoje a Rede Governança Brasil é um movimento muito importante para o Brasil. E a Rede Governança Brasil começou a trabalhar em 2019 com a sua fundação, onde a gente estruturou todo o trabalho. Depois passamos para estratégias focadas no âmbito federal, na disseminação da governança, que é o propósito da Rede Governança Brasil, disseminar o conceito e como implementar a política de governança no Brasil. 2021 chegamos aos estados, 2022 chegamos às prefeituras, e eu vou falar um pouquinho disso. E em 2023 estamos chegando, então, com os nossos trabalhos nas câmaras de vereadores. E lançamos, pessoal, esse programa, que é um programa de mentoria para prefeituras e câmaras de vereadores municipais da Rede Governança Brasil. E nesse QR Code, vocês conseguem acessar o programa, um programa 100% gratuito, na qual nós damos mentorias para prefeituras e agora câmaras de vereadores também. E a gente já atendeu, pessoal, desde 2021 até hoje, 31 municípios de forma gratuita. Eu até destaquei aqui os municípios que nós tivemos lideranças femininas, prefeitas, participando da nossa mentoria. É o município de Gurupim, Tocantins, Santa Rita, também Tocantins, e Solonópolis, no Ceará. Foram mulheres incríveis, batalhadoras que estiveram conosco e aceitaram o desafio da implantação da política de governança. E fica aqui o meu convite para vocês conhecerem o programa. Se alguém tiver interesse de se inscrever pela sua prefeitura, pela sua câmara, a gente recebe o pedido, faz a avaliação e atendemos 100% gratuito. É um trabalho social mesmo desenvolvido aqui pela nossa ONG, tá? Como nós já atendemos 31 municípios, isso gerou um impacto já em 3.142.000 pessoas que foram beneficiadas com esse programa. A gente já colhe, pessoal, alguns resultados do programa. E a gente recebeu até um prêmio da Associação Brasileira de Relações Governamentais, a ABRIG, por esse trabalho realizado, esse trabalho social. Tudo que a gente faz é sempre pensado com as boas práticas de SD nos ODS. E tem um caso bem legal, que é o case de Arinos, que é um município bem pequeno, com 2.500 habitantes, localizado no estado de Minas Gerais. E esse município, pessoal, chegou na primeira turma de mentoria para nós e o prefeito pediu que a gente desenvolvesse com ele um plano de ação em compliance. E a gente fez, enfim, ele terminou a sessão, encerrou o processo e anexou o certificado de conclusão da mentoria da RGB numa inscrição de um projeto de investimento internacional para energia fotovoltaica. E depois que ele anexou a mentoria em compliance, ele foi selecionado. E aí eu trouxe um print da matéria que deu uma repercussão nacional. Ele recebeu, gente, para a prefeitura, 2 bilhões de investimento para projetos de energia fotovoltaica. De lá para cá, mais de 20 empresas de energia já se instalaram em Arinos. Se vocês derem um print aí, vocês vão poder receber um pouquinho mais de informações sobre isso. Então, a gente já tem resultados reais. Eu trouxe aqui também alguns prints, aqui a prefeita a prefeita Josi, agora esqueci, gente, o nome do município dela, me deu um branco, mas enfim, é Tocantins. Gurupi, lembrei ali, ó, prefeita de Gurupi. E aqui é o nosso atendimento. Os nossos atendimentos são todos online, tá? A gente está atendendo São Paulo, aqui, Gurupi já instituiu a lei. Então, tudo que a gente faz é 100% gratuito, de uma forma virtual, que a gente consiga chegar em qualquer estado. E aí eu faço um convite, então, para o Legislativo, quem tiver interesse de se inscrever no nosso programa, para a gente estimular essas lideranças femininas.
seguindo. Eu trouxe aqui, gente, mais um vídeo, que é o vídeo do município de Solonópolis, no Ceará. Um município que participou da mentoria e que tem uma prefeita, uma liderança feminina. Ela vai contar para vocês um pouco de como foi essa experiência de implementar a política de governança e ser esse destaque como uma líder política agora com governança pública. Me avisa aí, Adeline, se der algum probleminha. Te aviso, pode colocar. O áudio. Tá sem áudio, Cristiane. Espera aí, então. Vamos lá de novo. Em áudio não dá, né? Deu? Sem áudio. Tem áudio. Sem áudio. E enquanto você tenta o áudio, uma participação do chat aqui. Diga. Rosa Mikalski comenta, né, pergunta: será que sem uma elevação de consciência individual que reflita no coletivo, podemos alcançar políticas públicas que retratem uma boa governança? É difícil, viu? Eu acho que essa reflexão coletiva, ela é importante. E esse é o desafio do líder que decide trabalhar com governança. É, de fato, transformar a cultura e fazer com que haja essa sensibilização, esse convencimento de sua equipe, da sociedade, dos seus pares. Esse é o desafio de grandes gestores públicos que sentem na pele o dia a dia dessa dificuldade. E é por isso mesmo que a sociedade civil precisa começar a entender o que é a governança pública para que ela ajude nessa disseminação e cobre do seu político, do seu prefeito, do seu vereador, a implantação da política pública de governança aí no seu município. E com o auxílio da sua consultoria, né, da sua empresa, Brasil, como chama? Rede Governança Brasil, é uma ONG, nós somos uma associação sem fins lucrativos e Sim. trabalhamos com projetos sociais. Promovendo consultoria, não é isso? Oferecendo. Mentoria. Isso. Adeline, eu vou tentar mais uma vez, eu estou selecionando aqui o áudio, vamos ver se agora dá. Deu, tá certinho, com áudio. Solonópolis vem se desenvolvendo bastante nos últimos anos em diversas áreas. E nós estamos trabalhando fortemente para que o nosso município cresça cada vez mais e ofereça oportunidades e inclusão para todos, principalmente para os que mais precisam. E para ajudar nesse processo, estamos implantando a governança pública, aplicando mecanismos de liderança, estratégia e controle, sendo este para melhorar o caminho da gestão pública. É importante ressaltar que desde o início da nossa gestão, nas primeiras reuniões com secretários, sempre expressamos a vontade de fazer uma gestão assertiva, com foco na entrega de resultados de qualidade para a nossa população. Nas nossas conversas, sempre pautamos a transparência, a integridade, o trabalho com efetividade, eficiência e eficácia, e principalmente com a participação popular. Começamos aí a construir juntos a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. Mas o trabalho não poderia parar aí. Tínhamos um caminho a seguir e foi quando tivemos a oportunidade de participar na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, um seminário destinado para prefeitos que teve o ministro Nardes e seus colaboradores falando da Rede Governança Brasil. Nos enchemos de esperança,
pois vimos que ali poderíamos ter um momento transformador para o nosso município. Tivemos a grata satisfação de termos sido escolhidos dentre vários municípios brasileiros para fazer a mentoria da Rede de Governança Brasil. Agora, com a criação da governança pública no nosso município, vamos melhorar a qualidade dos serviços públicos e atender melhor o bem mais precioso, você, solanopolense. Com as orientações recebidas nas mentorias para a implementação da governança pública, vamos ter um modelo de gestão que vai nos auxiliar a atingir todos os objetivos de desenvolvimento sustentável para melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas, como educação de qualidade, saúde, bem-estar, lazer, esporte e cultura. E esses primeiros passos já foram dados. Criamos e assinamos o decreto de implantação de governança em nosso município. Também criamos o Conselho de Governança, o SEGOV, que é composto pela prefeita, chefe de gabinete, Controladoria e Ouvidoria Geral e a Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento. E desse modo, vamos aprimorar os serviços públicos, capacitar nossos servidores, melhorando a comunicação interna e também a comunicação com a nossa população. O objetivo é construir a cada dia uma administração moderna, transparente, participativa, econômica e que olhe verdadeiramente para as pessoas com a constante evolução dos serviços prestados e a melhoria da qualidade de vida do cidadão solanopolense. Esse é o caminho para tornar o município desenvolvido e um futuro mais promissor para a nossa gente. E vamos juntos ser referência em transparência e entrega de resultado de qualidade em toda a região. Legal, né, gente? Essa prefeita. Voltou a minha apresentação aqui, tudo certinho? Voltou, tá certinho. Tá. E essa prefeita, ela tem muita garra, fez, de fato, um movimento muito grande dentro da prefeitura, conseguiu implementar a política de governança e com o apoio dos nossos mentores voluntários, hoje nós temos mais de 80 preparados para atender os municípios e as câmaras, a gente consegue fazer esse trabalho que muitas vezes é colocar ordem na casa. Algumas orientações que fazem com que a prefeita ou o prefeito consigam organizar melhor as suas ações. E eu faço um convite a quem tem interesse em trabalhar com governança a se abrir para a inovação, a abrir o olhar para enxergar uma nova perspectiva dentro da administração pública. A governança, gente, é um caminho sem volta. Já temos um projeto de lei na Câmara, na CCJ, que está tramitando, então a governança deve virar lei também. Hoje a gente tem esse decreto, como eu falei, no âmbito federal, mas a tendência é que isso avance. E, claro, os gestores públicos que saírem na frente vão sair ganhando e serão considerados inovadores. Mas você trabalhar com governança é mexer com mudanças, sair da zona de conforto, arriscar, quebrar os padrões antigos, trabalhar com novos conceitos, integridade, gestão de riscos, planejamento estratégico, seguir tendências mundiais. A OCDE é, de fato, o organismo que incentiva a implantação da governança no mundo inteiro, e no Brasil nós já estamos trabalhando para atendermos a todos os aspectos exigidos pela OCDE na governança da administração pública. E estamos prontos para esse novo olhar da governança pública no nosso Brasil? Será que a gente já consegue se abrir para essa nova perspectiva? Eu sempre gosto de ressaltar
que fazer mudanças para trazerem resultados não é uma tarefa fácil. E o gestor público que tem esse mindset mais aberto para essas mudanças, ele faz parte de 2% da população. Existe um estudo de Daniel Goleman, no livro O Poder da Inteligência Emocional, que ele diz que só 2% da população humana são os que, de fato, produzem mudanças, que são esses grandes cientistas, essas personalidades, essas grandes autoridades que fazem mudanças, que transformam por onde passam. 13% veem as mudanças acontecer e, às vezes, até apoiam, auxiliam. E, pasmem, 85% da massa mundial não percebe o que está acontecendo e faz o quê? Segue o que o rebanho faz. Gente, será que vocês estão nesses 2%, nos 13% ou nos 85%? Se você quer ser um gestor público de fato que deixe legado, que faça mudanças, que tenha resultados, a governança pode te ajudar nesse sentido. E talvez você está em 2% da população mundial que consegue fazer com que a gente melhore a cidade, o estado onde a gente vive. E qual é a realidade do Brasil em números? A gente tem 51% das organizações com liderança no Brasil, isso aqui é a fonte TCU, tá, pessoal? A gente tem 53% de organizações em estágio inicial de estratégia, que é o segundo mecanismo da governança que a gente falou anteriormente, e na área de controle, a gente tem 70% de todas as organizações, 80% das organizações federais não estabelecem nada de estrutura de controle e gestão de riscos. E 69% das organizações federais declaram que não tem um processo de gestão implementado dentro do seu órgão público. Ou seja, a governança pública do Brasil, pelas porcentagens apresentadas pelo TCU, ainda é muito incipiente. A gente tem que melhorar muito. E as mulheres na governança, como estamos, né, na governança? E é por isso que eu tenho levado essa bandeira demais, porque, como eu falei anteriormente, a mulher é a cara da governança. As mulheres, pessoal, representam, no ano de 2021, representaram somente 14,3% do total de conselheiras, ou seja, altos cargos de governança no Brasil. E sendo um dos mais baixos entre os 20 países comparados, onde a média internacional é de 27,1. Ou seja, nós temos 14,3 e a média foi 27, muito baixo. A gente tem um outro dado aqui, que países como Noruega e França apresentam os maiores percentuais, de 44,6, 44,2. Claro, países desenvolvidos. Na França, o resultado de 44,6 de mulheres pode ser atribuído pela uma lei francesa que foi instituída em 2021 para fazer com que as mulheres tivessem mais oportunidade nessas cadeiras de alto escalão. E aí, o dado que eu mais fiquei surpresa, que eu quero compartilhar com vocês. Quanto à desigualdade de gênero, o Brasil está na posição 94 no índice de desigualdade, tá? E numa comparação de 146 países, nós estamos atrás de países como Moçambique e Bolívia. Então, a gente precisa aprimorar e motivar ainda mais essas mulheres para trabalharem com governança e a gente melhorar esse índice aí para sair dessa posição 94. E, claro, o ODS 5, que é o ODS que faz com que a gente esteja aqui hoje num ambiente propício para a gente promover ainda mais essa pauta da mulher da governança, que é o ODS destaque aí para a governança das mulheres, que é alcançar a desigualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E possui como meta garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. Do sexo, a gente tem aí o resultado de 2020. No Brasil, a gente teve 48.265 vereadores eleitos e 9.196 mulheres. Existe já um movimento feminino de vereadoras, líderes que estão vindo, mas a gente precisa melhorar esse número, precisamos aumentar. E as nossas lideranças femininas precisam do nosso apoio.
Tem uma questão que eu sempre gosto de trazer nas minhas palestras, muito interessante, que é do livro Gestão Pública Inovadora, de Antônio Isidro, que é um professor aqui da Universidade Nacional de Brasília, onde ele diz que para você trabalhar com gestão pública, você precisa ter alguns valores, porque trabalhar na administração pública não é fácil. E você só vai conseguir fazer mudanças na gestão pública se você tiver amor, doação, felicidade, esperança e trabalho. Porque um valor é um guia para a vida do ser humano, é algo que motiva, que direciona o agir das pessoas ao longo de sua história. Não adianta você ser um servidor público só de carreira, passou num concurso, se você não tiver amor para fazer essas transformações. E é importante que a gente aflore isso no nosso dia a dia, por isso a árvore, é isso que vai nos dar um crescimento dentro da administração pública. E, de fato, se vocês forem parar para pensar, gente, amor, doação, felicidade, esperança e trabalho, isso aqui é a cara da mulher. E para você fazer essa mudança dentro da administração pública, pensando sempre em entregar uma política pública melhor para a sociedade, de fato, você tem que ter muito amor e doação. E cada um de nós tem a oportunidade de ser o líder que desejamos ter. Já que a gente está falando de lideranças femininas, essas lideranças que nós esperamos que sejam muitas mulheres, tem aí de fato que está dentro desses 2%, e ainda dentro desses 2%, elas devem ser 0,8, 0,9 ou até menos, não sei. Esse dado ainda não existe, mas a porcentagem é muito pequena. Então, nós temos que fazer um esforço maior ainda para virmos com esse perfil de inovar, de implementar a política de governança, que é o que vai trazer mais ética, integridade, melhores serviços para a nossa população e, principalmente, a gente vai conseguir deixar um legado mais decente para a nossa sociedade, para as próximas gerações. E qual líder que eu quero ser? Que mensagem eu quero deixar? Que legado que eu quero mostrar para os meus filhos e para a minha equipe? E muitas vezes, pessoal, a gente se sente assim, o líder, o gestor público, se sente numa tempestade, num barco à deriva, prestes a naufragar. A gente sabe que ser gestor público é muitas vezes até uma tarefa solitária, porque a gente tem que tomar decisões, a gente tem que ter iniciativa, proatividade e tem que ter muita energia na administração pública brasileira. Não é fácil a carreira de um servidor público. E muitas vezes a gente está assim, ó, à deriva. E eu sou o capitão desse navio, e eu estou no meio de uma tempestade, não sei para que lado ir, mas eu tenho que tomar uma decisão e tenho que fazer com que esse navio saia dessa tempestade. E muitas vezes o segredo de eu, capitã desse navio, não é eu ter o controle do navio inteiro, mas ele está, às vezes, dentro de uma peça pequenininha, porque o segredo do grande pode ser o pequeno. O que isso quer dizer? Vocês vão entender agora no vídeo que eu vou passar. Muitas vezes o segredo do grande pode ser o pequeno. Não importa o cargo que vocês estejam, vocês podem ser gestores, vereadores, prefeitos, não precisa ser um presidente, um governador, mas pequenas mudanças fazem toda a diferença e podem mudar o percurso dessa tempestade. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, bem inspirador, para que a gente encerre a palestra. Eu só peço desculpas que é um vídeo bem antigo, tá, gente? A imagem dele não é lá essas coisas, mas eu acho que vocês vão conseguir pegar aí a mensagem. Qualquer coisa me avisem aqui, gente, se não for, tá? Não veio ainda. Não? Não. Deixa eu ir de novo. É que o som ele deseleciona depois. Entendi. Cada vez tem que selecionar aqui. Acho que agora vai dar. Esse tanto de vídeo também, né, gente? Vamos ver se agora vai dar. Tem uma outra perguntinha depois do vídeo.
Está compartilhando a tela? Tem que incluir o áudio. Vamos de novo. Eu estou selecionando o áudio, gente, mas não puxo. Posso ir na perguntinha do chat? Pode. Vamos lá. Rosa Mikalski. A governança pública se equipara a projeto de Estado, no sentido de, independente da gestão, a continuidade na execução é obrigatória ou a governança pode ser alterada? Então, a gente sempre sugere que tenha um marco inicial essa governança, principalmente dentro da prefeitura, do governo, começando por um decreto da política de governança. Então, o que acontece? É importante que o gestor, a alta administração, esteja de acordo com a implantação dessa política, seja definido um decreto, e hoje já existem modelos aí publicados em vários estados e vários municípios que podem servir de subsídios, mas vocês precisam adaptar para a especificidade de cada realidade, de cada município, seja onde for. E é claro, gente, que o ideal não é um decreto, é uma lei mesmo. A gente sabe que lei é um pouco mais complicado. O que a gente tem orientado para os municípios que nós atendemos é começar pelo decreto, e o decreto atende super bem. E aí, à medida que eles vão avançando, faz alguma alteração ou outra, mas dentro da cartilha de governança da Rede Governança Brasil, se vocês acessarem o site da rede, que é rgb.org.br, vocês conseguem ter lá, baixar a cartilha, e lá dentro tem um modelo de decreto que a gente orienta para usar aí nos municípios, já adaptado para a especificidade dos municípios. Basicamente, para começar, é isso aí. O marco zero é implementar o decreto na realidade aí do município. Eu vou tentar aqui de novo, vamos lá, selecionando o áudio. Oremos. Oi? Deu certo. Imagine que você está no comando de um imenso navio, movendo-se em alta velocidade. Como é possível para uma única pessoa mudar o curso de algo tão grande? Para mudar o curso do navio, o capitão gira a roda do leme na cabine de comando. Isso aciona o leme em si, que fica submerso, movendo assim o navio. Mas o leme de alguns transatlânticos pode ser tão grande quanto um prédio de 10 andares. Assim sendo, o que move o leme? Um outro leme minúsculo anexo ao leme grande chamado Trim Tab. Graças às maravilhas da engenharia, quando o Trim Tab move-se para um lado, cria vácuo suficiente para acionar o leme grande. O Trim Tab é minúsculo comparado ao tamanho e ao peso do navio. No entanto, é o Trim Tab que determina o curso da embarcação. Às vezes pode parecer que fazer mudanças na vida ou no trabalho é como conduzir um grande navio. Mas o princípio do Trim Tab, de que pequenas mudanças podem exercer grande impacto, aplica-se a muitas áreas. Lembro-me de uma grande metrópole que buscava uma grande solução para um grande problema. Nova York estava dominada pelo crime. Para resolver o problema, as autoridades inicialmente achavam que precisavam fazer algo grande, algo heróico, como eliminar desigualdades ou reformar os serviços sociais. Em vez disso, começaram a pensar diferente. E se focassem nos pequenos crimes? Crimes que indicavam desordem na cidade e convidavam a crimes mais graves. Quando Madeleine Cartwright assumiu a direção de uma escola no subúrbio, encontrou uma situação desesperadora. Um prédio com mau cheiro, corpo docente desestimulado, pais não participativos e crianças que estavam ali apenas tentando sobreviver num ambiente insuportável. Madeleine tinha muitas razões para desanimar e até achar que seria impossível mudar a situação. Um dia, ela chamou o zelador para falar do mau cheiro que permeava o banheiro dos meninos. Eu já limpei este banheiro, dona Madeleine. Mas não parece limpo. O cheiro está vindo do chão. Tem 10 anos de urina no concreto. Não vai sair.
Preciso de água quente e alguns escovões. Água quente e escovões? Foi o que eu disse. Então, o que acha? O mau cheiro foi embora, não foi? Foi mesmo. Os comentários sobre o que a diretora havia feito espalharam-se rapidamente. Os alunos e os professores e até mesmo os pais falavam a respeito. E mesmo fora da escola, na comunidade, todos falavam a respeito. Se ela pretendia enviar um sinal claro de que a escola estava mudando, conseguiu. Ela também notou que, dia após dia, algumas crianças iam à escola com as mesmas roupas sujas. Ela achava que se a criança se sentisse suja e sem atenção, isso afetaria sua capacidade de aprender. Então levantou fundos para comprar uma lavadora e uma secadora, e a comunidade ajudou a angariar roupas. Se as crianças vinham com roupas sujas, podiam trocar pelas roupas extras e ir para a aula. Professores e outros voluntários lavavam a roupa e quando as crianças voltavam à tarde, suas próprias roupas estavam limpas e dobradas. Ela continuou a aplicar o princípio do Trim Tab de muitas formas. Logo, todos estavam envolvidos e comprometidos com o novo espírito da escola. Uma cultura de fazer o que fosse preciso emergiu entre os professores e demais funcionários. Juntos, eles enfrentaram de frente e superaram os desafios que impediam que as crianças aprendessem. Eles davam comida, cuidavam das necessidades médicas e até lutaram contra o comércio de drogas no bairro. A escola tornou-se um abrigo seguro para as crianças. Madeleine Cartwright sabia que as crianças conseguiriam aprender se suas necessidades básicas fossem satisfeitas. E se elas soubessem que era isso que se esperava delas. Toda a comunidade respondeu, as médias aumentaram consideravelmente e a escola mudou. Lembre-se, o segredo para o grande é o pequeno. Tornar-se um Trim Tab começa com a identificação de uma necessidade, seguida de ações. Você não precisa ter o cargo mais empolgante ou de alto escalão para ser bem-sucedido, para amar seu trabalho. Todos os dias você enfrenta momentos de escolha, momentos onde você pode escolher ser um Trim Tab. Pode trabalhar além das atribuições do seu cargo, mas dentro do seu círculo de influência e exercer um impacto tremendo. Muito bom, Legal, né, gente? muito bom. Deixa eu só finalizar aqui. Estão vendo a minha tela? Sim, você está aparecendo. Ah, tá. Deixa eu terminar minha apresentação, então, peraí. Aqui. E o princípio do Trim Tab, como eu falei, o segredo do grande é o pequeno. Não importa o cargo que você esteja, mas sim a mudança que você pode fazer e o legado que você pode deixar no ambiente onde você trabalha. A diretora era uma mulher negra que trabalhava na periferia e fazendo pequenas mudanças ela conseguiu movimentar pelo bem uma escola que ninguém mais acreditava. E a governança, pessoal, é um estado de espírito que tem uma sinergia muito grande com a mulher. E a mulher tem esse espírito de acolher, de cuidar. E eu tenho certeza que nós teremos muitas mulheres na governança, porque a governança pública é a nossa cara. E quem sabe, no momento que a gente tiver a oportunidade de trazer essas mulheres para dentro da governança e da gestão pública, nós conseguimos deixar aí um legado com mais educação, mais saúde, mais segurança, mais empregos. E eu deixo aqui o meu contato para quem quiser me conhecer um pouquinho mais, eu estou sempre à disposição.
O nosso projeto social está à disposição de todos vocês também, da Rede Governança Brasil. Muito obrigada, Adeline, pelo convite, Daniele, o professor Luiz Fernando, é um prazer estar aqui com vocês, e a RGB está sempre à disposição dos amigos. Até mais. Nós que agradecemos a sua presença aqui, contribuindo, inspirando, com certeza, vereadoras pelo Brasil todo, inspirando mulheres. Poderia apresentar a mentora em governança e gestão pública, Cristiane Nardes, não é isso? Acho que mudaria essa apresentação. E esperamos mesmo que você inspire e provoque essa busca pela mudança, e que as mulheres, que através do Interleges, aqui do ILB, com a nossa contribuição, conte conosco, que possamos inspirar municípios através das mulheres, né? Com a sua mentoria, enfim, e seu trabalho que você acabou gestacionando junto com o seu bebê, não é não? Foi. Então, que esse trabalho seja, assim, um nascimento para muitos municípios, para muitos gestores, tá? Porque foi inspirado numa gestação, num momento de gestação, né? Você não se deixou se abater por uma crise, por um momento delicado em que os hormônios estão todos como mulher, né? Que muitas mulheres passam, né? E deu a volta. E está aí agora inspirando o Brasil. Então, muito obrigada pela sua contribuição, o Interleges agradece. Nosso muito obrigado a cada um de vocês, vereadores e vereadoras e demais participantes, aos nossos parceiros institucionais que tornaram viável este projeto. Nosso agradecimento às nossas painelistas, inclui você também, Cristiane, que de forma voluntária e gratuita contribuíram com esse momento de formação. E para encerrar, o nosso reconhecimento a todos os colegas da equipe ILB, CEFOR, que contribuíram para a realização do 5º ciclo de palestras do Legislativo. Informamos que os painéis ficarão disponíveis na plataforma Saberes, para aqueles que não conseguiram acompanhar toda a programação até o dia 15 de abril. O certificado de participante é gerado automaticamente dentro da plataforma Saberes. Agradecemos a participação de todos e até o nosso próximo ciclo, que com certeza virá logo. Muito obrigada.